Amados, peguem a Bíblia de vocês e abra ela no livro de Lucas, no capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, amém? Você vê que nessa época tinha um povo que usava máscaras. Parece os dias de hoje. Quem eram esses que usavam máscaras? Os leprosos. Porque eles acreditavam que a lepra passava de um para outro e pegava pela respiração. Então os leprosos usavam máscara. E aqui em Lucas capítulo 17, você já conhece a história, mas a palavra do Senhor ela se renova de dia em dia, amém, pessoal? A cada dia Deus tem algo novo para nos ensinar, às vezes do mesmo texto. O pastor Jaime contava certa vez que disse que uma mulher parece que ficou irritada com ele, porque disse que toda vez que ela ia na igreja ele pregava Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. Ah, mas só prega isso, só prega isso. A mulher estava doente, gente, precisava ser curada. Quando foi um dia, Deus curou ela através dessa palavra. A fé nasceu no coração dela e ela foi curada. Ela disse: pastor Jaime, graças a Deus que o Senhor sempre pregava aquela palavra. Deus sabe o que faz. Uma palavra como essa, ela não vem sobre a igreja por acaso, ela vem com um propósito. Receba a palavra com humildade, porque se Deus te colocou aqui hoje para ouvir essa mensagem, tanto você que está aqui na igreja, como você que nos assiste pela internet, se Deus te colocou diante desse celular, desse monitor de TV, de computador, para assistir essa mensagem, é porque tem algo nela que Deus quer usar para te abençoar. Amém, pessoal? Então coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque é um grande privilégio, meu Deus, poder estar na tua casa para ouvir a tua palavra e aprender os teus bons caminhos. Fala conosco, meu Deus, abre o nosso entendimento, aumenta a nossa fé. Nós queremos crescer diante do Senhor na graça e no conhecimento. Diga graças a Deus. Amém? Então, o título da nossa mensagem hoje é Sendo Grato para com o Senhor. Você se considera uma pessoa grata? Você sabe ser grato, ser grata com aquelas pessoas que um dia te ajudaram? Com aquelas pessoas que um dia fizeram algo por você? E aí eu pergunto, você tem sido grato para com Deus? Porque, deixa eu perguntar, Deus tem te abençoado em alguma área? Você pode dizer que Deus tem sido bom para você? Mas e você, tem sido grato? Eu tenho visto na igreja ou nas igrejas tantas pessoas ingratas, pessoas a quem Deus um dia curou, libertou, transformou, e que não voltam mais nem para agradecer. A pessoa chegou na igreja quebrada, falida, desempregada, sem nada, e aí começou a servir a Deus. Deus foi prosperando, abrindo as portas, e hoje a pessoa esqueceu de Deus. Começou a enxergar que o pastor é ladrão. Só começou a enxergar que o pastor é ladrão, não estou dizendo que é, mas eles dizem. Começou a enxergar que o pastor é ladrão só depois que a vida melhorou. Quando estava só o bagaço, o pastor não era ladrão. Quando estava doente, que o pastor ia lá na casa dele visitar, na casa dela, fazer uma oração, que o pastor às vezes até juntava a igreja para dar uma cesta básica. Nessa época o pastor não era ladrão. Quem está entendendo? Mas depois que a pessoa prosperou, que não precisa mais de Deus, não precisa mais de pastor, agora o pastor é ladrão, agora o culto demora demais, a pregação é muito demorada, a igreja ficou longe, está calor demais, essa igreja não tem ar-condicionado. Isso é o retrato de uma pessoa ingrata. E o que tem de pessoas ingratas? O que tem de pessoas, irmãos? Eu já não preciso ir na igreja todo domingo, basta um domingo sim, domingo não. Tem gente que você percebe que vem para a igreja se arrastando, de tanta preguiça e de tanta má vontade. Qual é o nome disso? Ingratidão.
essas pessoas são ingratas, e eu vou te mostrar nessa mensagem, amém? Então o título da nossa mensagem é Sendo Grato para com o Senhor. Lucas capítulo 17, abre aí na sua Bíblia, Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Uma coisa que você pode ver nos evangelhos é que Jesus nunca negou um milagre para ninguém. Jesus nunca disse não, nunca negou uma cura para ninguém. Nunca você viu alguém, por mais pecador que fosse, ir até Jesus e voltar de mãos vazias. Isso é um retrato do quanto o nosso Deus é bondoso e misericordioso. Amém, queridos? E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, quer dizer, não era nem judeu, não era nem israelita, era um samaritano. Amém, pessoal? E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Você consegue perceber uma indignação? Não foi 10 os curados? Não foram 10? Onde estão os outros 9? Olha aqui, ó, versículo 18: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Os judeus, 9 deles foram curados, israelitas, não voltaram para agradecer. O único que voltou para agradecer foi um estrangeiro. Olha que coisa, irmãos, olha que coisa. Às vezes vem um visitante na igreja e tem mais reverência pelo culto do que mesmo muitos que já são antigos na igreja. Tem pessoa que acha que porque tem 10, 20, 30 anos de igreja, ele pode tratar a igreja de qualquer jeito, ele pode pecar, ele pode fazer o que quiser. Então Jesus falou: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Você consegue perceber uma indignação? Jesus é o Deus Filho, é o retrato do Deus Pai. Amém? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diga glória a Deus. Mais uma vez vamos orar. Pai, perdoa-me, Senhor, se eu não tenho sido grato diante do Senhor. Perdoa, meu Deus, se eu tenho sido ingrato para com o Senhor, por tantos benefícios, por tantas maravilhas que o Senhor me tem feito. Pai, eu quero te louvar nessa manhã. Pai, eu quero te adorar nessa manhã. Eu quero te dar graças e glórias. Que essas palavras venham mexer e sacudir o coração desses meus irmãos. Diga glória a Deus. Nós vamos pegar aqui a partir do versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Naqueles dias, meus irmãos, a lepra era uma doença tão terrível que aquele que a possuía era obrigado a deixar a sua própria casa, tendo que morar separadamente. Eu já falei aqui outra vez, a lepra, irmãos, é uma doença igual ao coronavírus. A pessoa tinha que ficar em isolamento. Naquela época, como as casas eram pequenas, eles construíam uma espécie de uma cabana assim, a uns 70, 80, 100 metros de distância. E a pessoa que tinha lepra tinha que morar lá separadamente, tinha que usar máscara e tudo. Na hora de comer, eu acho que eu já falei aqui alguma vez, na hora de comer, a esposa, se era o marido que tinha lepra, a esposa fazia sinal para ele, ele saía de lá, vinha até a metade do caminho, deixava o prato no chão, voltava, e ela vinha, saía de casa com a comida e despejava a comida na vasilha dele, como que enquanto um cachorro, me perdoe a palavra.
Se tinha bebida, ela despejava a bebida na vasilha dele. Aí quando ela voltava, que ela entrava dentro de casa, ela fazia sinal e ele vinha pegar. Parece ou não parece com o coronavírus dos nossos dias? Era uma doença que humilhava as pessoas, uma doença terrível. É por isso que a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles pararam de longe, porque não podia chegar perto, era uma doença contagiosa. Então, se era casado, já não podia dormir com a esposa, se tinha filhos, já não podia abraçar os filhos, se tinha um emprego, já não podia ir trabalhar, tinha que ficar em isolamento. Então, olha que doença terrível. No versículo 13 está escrito assim: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Se eles chamaram Jesus de mestre, outra coisa que eu gosto sempre de enfatizar, você conhece a fé da pessoa em Deus pela reverência que ela tem por Deus, pela palavra dele, pela casa dele, por aqueles que o servem. Se ele está chamando Jesus de mestre, é porque ele crê que Jesus é uma autoridade de Deus. Tem pessoas que não têm respeito com a pessoa do pastor, não tem respeito com os irmãos da igreja, com o obreiro. A pessoa tem que manifestar a reverência, amém? Pela casa de Deus, pela obra de Deus. Às vezes as pessoas têm mais respeito por um tribunal do que por um culto. Irmãos, o juiz, ele é um ministro da justiça terrena, humana. O pastor é um ministro da justiça de Deus. Amém, pessoal? Então, ele mostra que ele tem o que? Reverência. Muitas pessoas na igreja não têm recebido milagre porque falta reverência, tá? Falta reverência com a casa de Deus, falta reverência com a palavra, falta reverência com o dízimo, com a oferta, até com o horário de chegada. Eu falo que a gente atrasar uma vez ou outra é tranquilo, uma vez ou outra até eu me atraso, mas toda vez não, aí não é normal. Não, mas é porque o problema é o ônibus, então pega o anterior. Não, mas o outro chega aqui 1 hora antes. Tem irmão que chega aqui 1 hora antes e fica orando com a gente aqui, não é? Então, se fosse uma consulta no médico, onde você pagou R$300 na consulta, eu duvido se você chegasse atrasado. Mas porque o culto não tem tanto valor para a pessoa quanto tem uma consulta. Ou melhor, não é nem a consulta, é os R$300. Por isso que a Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um, há de alegrar um e aborrecer o outro. Então, uma consulta você não chega atrasado, por quê? Porque afinal de contas é o seu dinheiro que está em jogo. E na casa de Deus, o que está em jogo? O que está em jogo? Então, quando ele chama Jesus de mestre, ele mostra uma reverência. O ato de chamar Jesus de mestre nos mostra que eles haviam crido que Jesus era o Messias também. Amém, pessoal? A pessoa que não crê que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, ela jamais vai aceitar Jesus, ela jamais vai batizar. Esse povo fica dando desculpa por que não aceita Jesus, dando desculpas para não batizar, porque ainda não creu, porque quando a gente crê, a gente entrega a vida para Ele. Não, pastor, mas sabe o que é? Por isso, por aquilo e por outro. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro de muito valor. A pessoa estava andando por um campo e ela foi cavar alguma coisa, ela encontrou um tesouro. O que ela fez? Ela foi, vendeu tudo que ela tinha, tudo que ela tem, ela vai e vende tudo que ela tem, só para comprar aquele campo, para se apossar daquele tesouro. A salvação é a mesma coisa. A salvação é mais importante, com todo respeito, é mais importante do que a sua família, porque lá no céu ninguém vai ter família. A salvação é mais importante do que o seu casamento. A salvação é mais importante do que ter um companheiro. Me perdoe se eu bater na tecla de alguns aqui, se eu for ferir alguns, me perdoe, mas o homem de Deus tem que falar a verdade. Está cheio de gente aí que só ainda não casou por causa de benefício. Vale a pena ir para o inferno por conta de um benefício? Procura um advogado. Hoje já tem advogados que trabalham nessa área, que eles dizem que você pode casar e não perde mais o benefício. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. O que é melhor? Ficar em fornicação, em pecado a vida inteira por causa de dinheiro e perder a salvação? Vai correr atrás, vai no juiz, vai no advogado.
O que eu tenho que fazer para casar e não perder a pensão? Porque eu entendo que a pensão é importante realmente. Mas o que é mais importante? É um casamento? É ter uma costelinha para você dormir? Ou é o dinheiro? Mais importante é o dinheiro, então larga a costela. Porque se você continuar por causa do dinheiro, vivendo em adultério e fornicação, sem casar, você vai para o inferno. E depois você vai ver que aquele dinheiro não valeu nada a pena. Quem está entendendo? Me perdoe se eu estiver ofendendo alguém. Uma vez eu falei isso na igreja, a mulher mudou de igreja. Eu vou sair dessa igreja. Eu não concordo com esse pastor. Mas não é o pastor, é a Bíblia. Não é o pastor. Não, porque eu achei o pastor que concorda comigo. Vai vocês dois para o inferno. Quem está entendendo? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. Não sei para quem for o recado. Então vamos mais um pouquinho aí. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus orou por eles? Nem orou. Ele não orou, ele simplesmente falou: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. A lei dizia em Levíticos 13 que ao haver suspeita de lepra, a pessoa devia ser levada ao sacerdote para ser examinada. Ela não tinha que ir no médico, ela tinha que ir no sacerdote. Era o sacerdote de Deus quem examinava se a pessoa tinha lepra ou não. E se tivesse, ele passava ali uma espécie de um ritual, algumas, como é que eu posso falar? Algumas coisas para fazer, para a pessoa poder receber a sua cura. Então quem determinava isso era o sacerdote. Só que dessa vez, Jesus queria que eles fossem ao sacerdote para que ele constatasse a cura e não mais a doença. Aquele sacerdote ia ver que um outro sacerdote de Deus, que é Jesus, havia curado aqueles homens. Porque até então os sacerdotes não criam que Jesus era de Deus, mas só Deus curava a lepra através do sacerdote. Então quando o sacerdote ali do templo constatasse a cura da lepra, ele ia dizer: opa, aquele Jesus também é um sacerdote. Porque quem cura é Deus, mas ele cura através do sacerdote. Então era isso que Jesus queria fazer. A Bíblia também diz em Mateus 8,4 que eles deveriam dar a oferta pela cura, que Moisés havia determinado para servir de testemunho a todos. Você sabia que quando a pessoa era curada de lepra, ela tinha que fazer uma oferta pela cura? No dia que você sentir no coração, você crê que Deus está te curando, ou já te curou, ou se você quer que Ele te cure de alguma enfermidade, aprenda a fazer ofertas por isso. Senhor, eu venho fazer uma oferta ao Senhor pela minha cura dessa enfermidade. Pastor, mas aí eu vou estar comprando. Irmãos, que bobagem. Dinheiro nenhum do mundo compra a sua cura. Dinheiro nenhum compra a libertação. A sua oferta demonstra louvor, demonstra gratidão. Amém, queridos? Então, quando a pessoa era curada da lepra, ela tinha que fazer uma oferta em agradecimento por aquela cura recebida. Quem está entendendo até aqui? Versículo 14 ainda. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide. Aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos. Diga comigo: aconteceu que obedecendo, receberam o seu milagre. É isso que eu consigo enxergar. Indo eles, ficaram limpos. Eu consigo enxergar, obedecendo eles, receberam a bênção. Sabe quando é que você vai receber a bênção? Quando você obedecer a voz de Deus, quando você praticar o que Deus tem te mandado. Aí as portas vão se abrir, o milagre virá sobre a vida de vocês. Amém? Sabe por que eles receberam tão facilmente a cura? Porque eles prontamente obedeceram. Eles nem sequer questionaram o fato de Jesus não ter feito oração. Tem gente que fica questionando: por que o pastor não veio? Por que o pastor não orou? Por que o pastor fez isso? Por que ele não fez assim? Assado, cozido, mal passado. Aí eu só consigo me lembrar de Naamã. A Bíblia diz que Eliseu falou para o servo dele, o Geazi: Geazi, vai lá fora, fala para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que o Eliseu nem saiu para fora para atendê-lo. Você imagina o comandante da polícia aqui de Neves, o comandante, vir aqui pedir uma oração
e eu lá no escritório dizia assim: o David, o Joyce, que é os que me ajudam aqui, vai lá e fala para ele que ele tem que se mergulhar lá no rio Paraupeba. O cara ficaria indignado. Quem esse pastor pensa que ele é para me atender? Quem esse pastor está pensando que ele é aqui na minha cidade? A Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Eu pensei que ele ia sair para fora, ia levantar as mãos aos céus, ia passar a mão sobre a enfermidade, eu seria curado. Eu pensei. Fala para a pessoa lá, diga: não é como você pensa. Diga: não é do seu jeito. Diga: vai tirando o cavalinho da chuva. Diga: aqui quem manda é o pastor Rony. Ah, não acredito que vocês falaram isso não. Eu não acredito que vocês falaram isso não. Não fala tudo que mandar você falar não, gente. Diga: aqui quem manda é o Espírito Santo. Vamos aplaudir a Jesus. Quem é que manda aqui? Quem é? Espírito Santo. Se ele mandar atender, eu atendo. Se ele disser para não atender, eu não atendo. A Bíblia diz que Jesus não orou pelos leprosos. Ele simplesmente disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles obedeceram sem questionar. Fala para a pessoa do lado, diga: obedeça sem questionar. Amém? Obedeça. A direção está vindo do altar, a direção está vindo de Deus. Obedeça, não questione. É aí que está o milagre. Por que, pastor? O senhor diz isso? A obediência é a chave que destranca o milagre de Deus. Se você não obedece, Deus não vai te abençoar. Deus não abençoa pessoas insubmissas, pessoas rebeldes, que saem retrucando. Não concordo, não gostei do jeito que ele fez, não gostei daquilo que o pastor falou. É por isso que não é abençoado. Não pode retrucar. 1 Samuel 15:22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Diga comigo: eis que o obedecer é melhor do que... Deus prefere um que obedece do que um que sacrifica. A pessoa não obedece à direção de Deus, mas depois quer jejuar 7 dias. Não vai valer esse jejum. A pessoa não obedece à palavra, mas depois quer sacrificar um carro na igreja. Pode sacrificar, mas primeiro obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está falando aqui através de Samuel sobre com Saul, está falando com Saul. Por quê? Saul era assim. Saul só fazia o que dava na telha. Saul era quem decidia o dia que vinha para a igreja, o dia que não vinha, o que fazia, o que não fazia, se orava, se não orava. Ele não era guiado pelo Espírito Santo. Por isso que Deus falou: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Eu já preparei um outro para assumir o lugar dele, um que me obedece, que ouve a minha voz e faz a minha vontade. Deus está procurando esse tipo de pessoas que obedeçam a voz dele e façam a vontade dele. Diga comigo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas pessoas estão se matando, fazendo sacrifícios para tentar agradar a Deus, quando na verdade tudo que ele busca é apenas obediência. É só isso, amados. Obediência. Isaías 1,19 diz, lê comigo aqui: se quiser, você tem que querer, Deus não te obriga a nada. Se quiser e ouvirdes, comereis o bem, o melhor dessa terra. Se você quiser, Deus está falando, e você me ouvir, eu vou te abençoar nessa terra. Mas olha a continuação: mas se recusardes o que? A voz de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Mas se recusardes e fordes rebelde. O que é uma pessoa rebelde? É uma pessoa que faz ao contrário. O pai diz: meu filho, não vá por ali. Ele pirraça, ele birra e vai por onde o pai não mandou. Propositalmente ele vai por lá. Ele é o que? Rebelde.
A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Eu já falei aqui outras vezes. O rebelde e o feiticeiro estão na mesma posição diante de Deus. Você pode tomar Santa Ceia, você pode ser batizado, você pode dar dízimo e oferta. Se você é uma pessoa rebelde, as suas orações não passam do teto, porque é igual a oração do feiticeiro. Você acha que se um feiticeiro orar a Deus, Deus vai ouvir? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem, o melhor dessa terra. Primeiro você tem que querer. Deus nunca vai te dar algo que você não quer. Às vezes Deus está querendo dar uma bênção, mas a pessoa não quer. Não, estou conformado aqui com a minha vidinha. Estou conformado aqui com a minha vidinha. Então, você não quer, Deus não vai dar. Agora, mesmo você querendo, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus guiar você. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Toda pessoa rebelde, ela passa por lutas, por sofrimentos, e nada dá certo para ela, porque ela não obedece, ela não segue a instrução. Volta para Lucas 17, versículo 14, vamos ler? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos a quem? E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Irmãos, eles nem chegaram no sacerdote e ficaram curados. O milagre acontece no momento que você começa a caminhar em direção a obedecer. Quando você começa a obedecer, o milagre já começa a acontecer. Pastor, o milagre não está acontecendo. Pergunta para Deus: onde eu estou sendo rebelde com a tua voz? Onde eu não estou obedecendo ao Senhor? Me mostra, Senhor. Me mostra, Deus. Eles nem chegaram diante do sacerdote, na metade do caminho foram curados. Eu pergunto para você: será que todos perceberam que foram curados? Eu creio que sim, porque a lepra é uma doença terrível, né? Feridas pelo corpo, cheira mal. Só que um, quando percebeu, começou a glorificar a Deus e nem foi no sacerdote, voltou para trás louvando a Deus. E os outros foram embora e nem sequer voltaram mais. Quantas pessoas um dia receberam um milagre nessa igreja e nunca mais voltaram? Acham que não precisam mais de Deus. Quantas pessoas receberam um emprego e sumiram da igreja? Oh, meus irmãos, um dia eu era pastor em Contagem. Um camarada veio ao culto, trouxe a carteira de trabalho e falou assim: pastor, eu estou há mais de 6 meses desempregado. O senhor poderia fazer uma oração comigo para Deus me abrir a porta de emprego? Eu falei: claro, sim. Se Deus me abrir a porta de emprego, meu primeiro salário eu vou dar para Deus. Falei: amigo, não promete que você não vai cumprir. Não, eu vou cumprir. Falei: amém, mas fica com você, Deus. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor nem prometer. Deus não está pedindo nada em troca, não. A oferta, como eu sempre digo, é um ato de louvor, é um ato de gratidão. Para mim é isso. Amém, pessoal? E orei com o camarada, e o camarada sumiu. Passados uns 3 meses, lá na rua Tiradentes, a igreja fica de um lado, do outro lado tem a Caixa Econômica, tem a Casas Bahia na esquina, e eu estou indo por essa calçada e a outra calçada lá das Casas Bahia. E eu estou caminhando, eu só vi uma pessoa gritando: ei, pastor! Aí eu olhei, né? Aí falou: pastor, Deus abriu a porta de emprego, só que eu estou trabalhando tanto que não está dando para ir na igreja, mas eu vou lá levar o dízimo, hein? Aí eu falei: amigo, Deus não está preocupado com o seu dízimo, não. Deus está preocupado com o seu coração. Mais importante do que o dízimo é o seu coração. Pastor, qualquer dia eu apareço. Ele cumpriu o voto que ele fez? Não. Nem voto, nem dízimo, nem a presença dele. Cuidado para você não se conformar só com o milagre. Só o milagre é muito pouco. Deus tem mais do que milagres para nós. Eu fico bobo com um crente que só vem na igreja quando tem campanha nova, quando tem pregador de fora. Eu fico bobo.
Você não tem que buscar a bênção, você tem que buscar o abençoador. Ele é mais importante do que a bênção. É melhor ter Jesus do que ter o milagre. Se você tem Jesus, o milagre vem depois. Quem está entendendo? E um deles, apenas um, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, adorando, dando-lhe graças. E este era samaritano, estrangeiro. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha aí Jesus, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Deus está procurando aquela pessoa que recebeu o milagre e não voltou nem para dar o testemunho. Tem gente que não volta nem para dar glória a Deus, meus irmãos. Deus está procurando essas pessoas. Infelizmente, há pessoas que você pode fazer o que fizer por elas, que elas nunca retribuirão e nem sequer voltarão para agradecer o que você fez. Já aconteceu com você? Nossa, irmãos, como é triste você ajudar uma pessoa. Parece que as pessoas a quem mais nós ajudamos é as que mais ficam com raiva da gente. Não sei se eu estou enganado. Parece que as mais ingratas são as que nós mais ajudamos. Não, são todas, tem as exceções. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que se tornaram parte da minha família, porque um dia Deus me usou para abençoá-las. Mas tem gente que parece que fica com raiva. Infelizmente é esse tipo de pessoas que você pode fazer o que fizer por elas, elas nunca vão agradecer. Fez porque quis, eu não pedi, não volta nem para agradecer. O mesmo acontece também com a igreja. Muitas pessoas chegam doentes, falidas, com a vida toda arrasada, buscando amparo, e logo após receber o milagre, somem sem dar explicação. Não há gratidão alguma da parte deles. Quantas pessoas já sentaram do seu lado? Quantas pessoas já estiveram aqui nesse banco, já receberam grandes milagres? Mas hoje não tem mais tempo para Deus. Não voltam mais nem para agradecer. Olha o que diz Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos ver. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e nós já estamos nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, gente que só enxerga a ponta do seu próprio nariz. O nome disso é o que? Egoísmo. Pessoas egoístas. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. O que é avareza? No dicionário da língua portuguesa, avareza significa apego sórdido e nojento ao dinheiro. Tem gente que quando se trata de dinheiro é nojento, irmãos. Tem pessoas que quando se trata de dinheiro é terrível. Eu vou falar para você. Apegado, nojento. A pessoa está doente, mas não compra o remédio para não gastar. Está com fome, mas não compra comida para comer. Só juntando, não sabe-se lá para o quê, sabe-se lá para quem. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Eu ia precisar de um dia para explicar de um por um, amém? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem pessoas que é primeiro lazer, primeiro prazer, primeiro eu, depois eu de novo, depois eu outra vez. Se sobrar um tempinho, aí vem Deus. Cuidado aí. Depois você lê 2 Timóteo 3 em casa e medita, reflita. Mais amigos dos deleites. A pessoa dá 3 mil reais numa TV, mas não tem coragem de dar 300 reais numa oferta na igreja. Dá 2 mil num celular, mas se o pastor pedir 200 de oferta, o pastor é ladrão. Dos seus próprios deleites. A Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Sabe por que às vezes Deus não dá? Porque a pessoa só pensa em si. Deus, ela está desempregada, Deus dá um emprego com um salário de 3 mil, mas nem um dízimo de 300 ela não tem coragem de devolver. Aí Deus fala, para que eu vou abençoar? Para que eu vou abençoar?
Esses 3.000, ela vai sair da igreja, ele vai sair da igreja, vai gastar só com seus deleites, e a igreja vai ficar na mão. Fica desempregado mais um pouquinho mesmo. Fica mais um pouquinho. Quem está entendendo? Amém. Tem pessoas na igreja que geram para estar voando nas nuvens, ganhando um salário gigante, um bom carro, uma boa casa. Mas sabe por que Deus não abençoa? Mão fechada até com Deus. Até com Deus a pessoa é mão fechada. Entenda, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada seu, Deus só quer a sua honra, Ele só quer o seu louvor. Ele disse: se você trouxer os dízimos, as ofertas para manter a minha casa, eu vou abrir as janelas do céu e vou devolver tudinho de novo para você, vai voltar tudo. Deus promete que volta tudo, irmãos. Tem pessoas que são muito ingratas. Deus prosperou e nem o dízimo não tem coragem de devolver. Tem pessoas que são muito ingratas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Quem olha pensa que é um santinho, né? Aleluia! Parece um anjinho de Deus, mas é só aparência. Mas negando a eficácia dela, quer dizer, não vive segundo essa piedade. Destes, o que ele está dizendo? Afasta, sai perto dessas pessoas, porque coisa ruim contamina, não é? Contamina. O que eu aprendo mais? Volta para o 17. Calma que eu estou chegando na metade. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus está procurando. Jesus está querendo retribuição. Ele quer gratidão. Quem está entendendo? Jesus está procurando. Ele está esperando você vir pelo menos testemunhar e agradecer pela bênção que Ele te deu. Deus está à procura de pessoas gratas, pessoas que saibam reconhecer todo o bem que Ele lhes tem feito. Vejamos agora um exemplo de grande gratidão. Lê só comigo nas telinhas, ó. Mateus capítulo 2, versículo 1. Mateus 2:1, é bem conhecida a história. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram de onde? Do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses homens vieram de longe adorar Jesus. Eles vieram de longe para ver o Filho de Deus que havia nascido. O que eu aprendo? Por que esses reis vieram de tão longe? Simples, por causa da sua gratidão para com Deus. Se vocês estão aqui, é claro, eu não posso generalizar. Uns vêm na igreja só por causa de bênção, mas outros vêm porque realmente são gratos. Outros vêm porque amam a Deus. Dá uma olhadinha para o irmão assim, para quando lá, vê se tem cara de quem ama a Deus mesmo. Vê se tem cara de quem está aqui só pela bênção, ou está aqui porque ama a Deus. Pastor, domingo 7 da manhã. Domingo 7 da manhã, eu trabalhei a semana inteira, podia dormir até 10, eu estou aqui porque eu amo a Deus. Então tá ligado, você ama a Deus mesmo, amém? Por que esses reis vieram de tão longe? Simples, por causa da sua gratidão para com Deus. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos por amor e gratidão a Deus, não é por outra coisa. Se pessoas de perto não quiserem dar honras ao Filho de Deus, o Senhor trará outras pessoas, ainda que de longe. Se os que estão aqui na igreja não quiserem dar honras ao Filho de Deus, Deus vai trazer outras pessoas e colocar no nosso lugar. Vai colocar no seu lugar. Como ninguém ali em Jerusalém quis dar honras ao Filho de Deus, Deus trouxe lá do Oriente, lá do fim do mundo. Viajaram dias e dias seguindo uma estrela, só para adorar o Filho de Deus. Está dando para entender? Capítulo 1 de Mateus, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Capítulo 2, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se,
o adoraram. Amém? E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. O que foi que eles deram para Jesus? Barro, cigarro, ouro, incenso e mirra. Eles deram o que eles tinham de melhor. A mirra era usada em rituais, dos sacerdotes. A mirra também era usada para perfumar o corpo de alguém que morria, porque a mirra era um perfume excelente. Então, quando eles queriam dar honras para alguém que havia morrido, eles ungiam com a mirra, tipo assim, para dar a última honra. Mas a mirra era um perfume excelente também que os reis usavam, tá? Então eles deram ouro. Para que era o ouro? Para Jesus se manter no ministério dele. A Bíblia diz que Jesus mandou fazer uma túnica que era tecida de alto a baixo, sem costura, não tinha costura. Só quem usava aquele tipo de túnica, que era feita de linho finíssimo, eram os reis. Se Jesus estivesse entre nós hoje, o terno dele seria o mais caro que você poderia encontrar, o mais elegante. Humildade não é se vestir rasgado, não, amém? Humildade é se vestir, humildade é um estado de espírito. Você pode ser humilde e se vestir bem, amém, pessoal? E andar bonito. Então eles trouxeram ouro para manter ali Jesus no seu ministério, trouxeram incenso para oferecer nas orações a Deus e trouxeram a mirra, porque Jesus era um rei e ele ia precisar daquele perfume. Diga glória a Deus. O que eu vejo nesses reis? Gratidão. Tudo que você faz para Deus ou deixa de fazer mostra a sua gratidão ou a sua ingratidão. Amém, pessoal? E aí, assim como a fé sem obras está morta, o mesmo acontece com a gratidão. A pessoa diz que é grata, mas não faz uma oferta, diz que é grata, mas não devolve o dízimo, diz que é grata a Deus, mas nunca aparece na igreja, diz que é grata, mas não dá um testemunho. Então a sua gratidão, ela também precisa ter obras, assim como a sua fé. E você, eu pergunto, e você tem sido grato para com Deus por todos os benefícios que Ele tem feito? Você tem sido grato? Faz um autoexame, amém? Amém. Coloca a mão no seu coração, aí mesmo, sentadinho, vamos fazer uma oração. Querido Pai, meu Deus, olha para dentro de nós. A Tua palavra diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum ato de ingratidão. Meu Deus, o Senhor é tão bom. Eu tenho certeza que todos aqui podem testemunhar que o Senhor é bom. Todos aqui podem testemunhar que uma vez ou outra o Senhor já operou um milagre na vida deles. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes Deus abriu a porta? Quantas vezes Deus abençoou você, os seus filhos? Quantas vezes você estava aflito, você levantou a voz, clamou, Deus te ouviu e te respondeu. Só que Deus ele quer ver obras de gratidão. Sempre que Deus te der uma bênção, não esqueça de testemunhar. Não esqueça de contar para os outros sobre as maravilhas que o Senhor te fez. Ó Espírito Santo, perdoa-nos se em algum momento nós temos entristecido ao Senhor, temos sido ingratos para com o Senhor. Nós te pedimos perdão, meu Deus. Purifica esse coração. Meu Deus, aqueles 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer. Quantas pessoas recebem a sua bênção na igreja? Quantas pessoas recebem o seu milagre e não voltam para agradecer? Meu Pai, não permita que isso aconteça conosco. Não permita que isso aconteça com os meus irmãos. Que o Senhor possa olhar para nós e achar, encontrar sempre em nós a gratidão. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus.